Boa tarde, a professora Cláudia. Nós estamos aqui no livro de Ciências, História e Geografia, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a formação do território brasileiro. Eu vou ler um pouquinho, depois o resto eu vou explicando. Durante os anos de 1400 e 1500, século XV e XVI, os portugueses e os espanhóis realizaram diversas viagens marítimas contornando o continente africano em direção às Índias. Eu repeti bastante vezes, deixei bastante vídeos, mostrei as naus, as caravelas, Cabo das Tormentas, depois virou Cabo da Boa Esperança, né? E por meio dessas viagens, essas expedições, eles chegaram às terras na África, Ásia e América, o que gerou conflitos, brigas, desentendimento entre os dois países, Portugal e Espanha. Eles desejavam explorar as terras encontradas. É a cobiça, né? É a ambição. Para resolver os conflitos, em 1494, século XV, os governantes de Portugal e Espanha assinaram um documento chamado Tratado de Tordesilhas. Vocês vão ouvir muito sobre esse Tratado de Tordesilhas. Eles lá na cabeça deles decidiram repartir as terras, que estabelecia uma linha imaginária no Oceano Atlântico e dividia as terras encontradas entre portugueses e espanhóis. Esse aqui do meu lado é meu, esse aqui do seu lado é seu. O tratado definia que as terras já descobertas e aquelas a serem descobertas ainda a leste da linha seriam de controle dos portugueses e as terras do oeste seriam de controle espanhol. Então, esse tratado, que é um acordo, né, garantiu a Portugal o direito à posse da parte das terras que mais tarde formaram o Brasil. Então, vamos ver. Então, eles inventaram lá para não brigar, eles decidiram um tratado, um acordo. Aqui é uma linha imaginária. Essa linha, na verdade, não existia, mas existia na cabeça deles, né? Eles fizeram que daqui para cá era de um, de lá para cá era de outro, né? Então, o Tratado de Tordesilhas era uma linha imaginária, quer dizer, ela não existia, ela dividia as terras entre Portugal e Espanha. Ele foi assinado para resolver os conflitos entre os portugueses e espanhóis. Ele estabeleceu uma linha imaginária que dividia as terras entre portugueses e espanhóis, isto é, as terras a leste da linha seriam controladas por Portugal. E as terras a oeste seriam controladas pelos espanhóis. Ele representou o direito de posse, o que daqui é nosso, do que de lá é de vocês. Representou o direito à posse das terras que formariam o Brasil. Aqui, observe o mapa. E depois responda as questões. Vamos observar bem o mapa aqui. O que representa a linha verde? Representa a linha imaginária definida pelo Tratado de Tordesilhas para a divisão das terras encontradas entre portugueses e espanhóis. Letra B. As terras que hoje pertencem a nós, ao Brasil, estavam localizadas somente nos domínios sob o controle português. Explique. Aqui é uma pergunta, né? Se essas terras eram de domínio português. Não, elas não eram, pois grande parte do atual território brasileiro estava localizado sob controle dos espanhóis. Aqui depois nós vamos estudar mais para frente as capitanias hereditárias. Então eles inventaram, né? Que dessa linha para cá, deixa eu ver se eu consigo traçar. Ficava sob o domínio daqui, na verdade, de Portugal, e para lá, aqui, daqui para cá, né? Essa linha aqui eram os espanhóis, e lá para cá
era dos portugueses. Isso aí depois foi desfeito, né? Porque o que é daqui é dos espanhóis e de cá para lá português, só na cabeça deles mesmo, né? Vamos ver a colonização do Brasil. Em 1500, século XVI, o navegador português Pedro Álvares Cabral e sua frota alcançaram a América, chegando às terras que se tornaram o Brasil. Entretanto, a princípio, as terras não foram ocupadas por Portugal. Somente a partir de 1530, devido às ameaças estrangeiras, principalmente franceses, portugueses, iniciaram o processo de ocupação. Ao ocupar e explorar as terras que daria origem ao que nós chamamos de Brasil, os portugueses deram início ao processo de colonização. Que eles queriam, né, o poder econômico, né, encontrar as riquezas como madeira, ouro, especiarias, prata, né? E nesse processo, Portugal, que era o país colonizador, que vai para o lugar para explorar e colonizar, é chamado de metrópole. E o Brasil, que era o país colonizado, né, explorado, é chamado de colônia. As capitanias hereditárias, e também é um assunto que vocês vão ouvir bastante. Para garantir o controle sobre a maior porção de terra possível, o governo português criou em 1532 um sistema de doação de terra chamado capitanias hereditárias. As capitanias eram faixas de terra cedidas a indivíduos, pessoas, os capitães, os donatários, os donos, né, que deveriam pagar pelos custos de ocupação e de exploração, para explorar ouro, prata, pedras preciosas e por aí vai. Esse sistema era vantajoso para o governo de Portugal, claro, né, pois garantia a exploração das terras sem custos. Então, vocês vão ordenar as frases de acordo com a data em que cada fato ocorreu, utilizando o número de 1 a 3. Então, número 2, número 3 e número 1. Então, em primeiro lugar, o que aconteceu? Em primeiro lugar, vamos ajudar aqui. Os navegadores portugueses chegaram ao atual litoral do Brasil. Número 1. Depois, foi criado o sistema das capitanias hereditárias. Os capitães, os donatários, eles pagavam para poder explorar. E número 3, desculpa, teve início o processo de ocupação das terras que hoje nós chamamos de Brasil. Sobre o sistema de capitania hereditária, respondo: o que eram as capitanias? Por que esse sistema foi criado? Qual foi a vantagem desse sistema para o governo português? Então, vamos ver essas capitanias hereditárias. As capitanias eram faixas de terra cedidas a indivíduos, os capitães donatários, que deveriam pagar pelos custos de ocupação. Paga para morar, paga para explorar. O governo português criou esse sistema para garantir o controle sobre as terras. Poder, né? A vantagem foi garantir ao governo a exploração de terras sem pagar nada, sem custos, sem despesas. Compreender a importância das navegações para a formação do território brasileiro favorece o desenvolvimento da habilidade de identificar a importância dos caminhos terrestres, fluviais por água e marítimos, também por navios, por naus, e para a dinâmica de uma vida comercial do comportamento. Tá? Então, hoje a gente viu a página 98 e 99, nós estudamos o Tratado de Tordesilhas, que era uma linha imaginária que separava o que meio aqui para cá é português, de lá é espanhol, e depois a criação das capitanias hereditárias. Vocês podem parar o vídeo e anotar isso aqui no caderno de história. Ó. Tá? Anotar mais ou menos até aqui. Até a palavra português, tá? É isso aí. Até a próxima aula.